Olá, meus caros amigos, como é que vocês estão? Hoje, a discussão, como sempre, é óbvia, mas dá muito pano pra manga. Será que eu posso utilizar o meu direito de liberdade de expressão para falar tudo o que me dá na telha? Então, pega aqui na mãozinha dos limites dos direitos constitucionalmente assegurados e vem comigo, vem! A liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã. KKKKK, risos. Ela é contemplada por um dos incisos do artigo 5º. O artigo 5º é um dos mais importantes da nossa Constituição e contém os direitos fundamentais difundidos entre os seus 78 incisos, que tem por objetivo assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do Brasil. Então, é claro que logo de cara a gente já entende que a Constituição brasileira é uma grande balela. E o que diz o inciso 9º do artigo 5º é o seguinte, abre aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou de licença. Fecha aspas. Através de uma lida rápida, assim, uma passada de olho, a gente já consegue compreender que os brasileiros possuem um amplo direito à expressão e à comunicação. Então a gente pode expor as nossas ideias e as nossas opiniões e também aqueles sentimentos que ficam lá dentro da gente das mais variadas formas. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito ótimo. Mas para entender como a gente chegou nesse local de idolatria da liberdade de expressão a qualquer custo, eu acho bom a gente fazer uma mini retrospectiva desse direito ao longo da história desgracenta do Brasil. Vamos começar, é claro, pelo Brasil colônia. Ah, meu amor, eu adoro que a gente já começou a nossa história servindo de base exploratória para europeu safado. No Brasil colonial não se cogitava esse tipo de liberdade devido à opressão exercida pela metrópole, no caso, Portugal. Você, meu caro amigo, pode imaginar que não era muito interessante para a coroa portuguesa a difusão de ideias como soberania nacional, autoafirmação dos povos, independência e por aí vai. Nesse sentido, a censura e a perseguição daqueles que falavam tudo o que queriam continuou firme e forte durante o primeiro reinado e também durante todo o período da regência. Em nossa primeira Constituição republicana do ano de 1891, existiam ainda muitos casos de perseguição a adversários políticos, até porque, vocês bem sabem, esse Brasilzão é bem grande, tão grande que os olhos do Estado não conseguem chegar em todos os pontos distantes da nossa terra. A Constituição de 1937, já por sua vez, manteve nominalmente a liberdade de expressão, mas instituiu a censura prévia, abre aspas, da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando a autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação. Fecha aspas. Durante todo esse período, os críticos do governo eles foram implacavelmente perseguidos por suas ideias e foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que exerceu ferrenhamente a censura dos meios de comunicação. Em 1964, o golpe militar foi um soco no regime constitucional de proteção das liberdades públicas, instaurando a prática da perseguição a qualquer um que fosse contrário ao sistema. O ato institucional número 2 modificou a redação da Constituição para restringir a liberdade de expressão das propagandas que subvertessem a ordem. E isso foi só o começo do que mais para frente iria se tornar a mais completa e brutal barbárie. Em 1967 foi elaborada uma nova Constituição, mantendo formalmente a liberdade de expressão com os mesmos limites da Constituição de 46 e também do Ato Institucional número 2. Só que nesse período houve um recrudescimento muito forte do regime militar, que acabou na edição do horrível Ato Institucional número 5, que conferiu poderes quase que ilimitados ao presidente da República para caçar e restringir direitos dos seus opositores, inclusive a perseguição violenta e brutal. A censura foi então institucionalizada e virou uma das marcas mais fortes da ditadura militar no nosso país. A imprensa inteira estava submetida a ela, assim como os artistas,
compositores e escritores. Foram criados vários órgãos para fazer o controle prévio das informações que seriam divulgadas, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Informação, SNI, e o mais famoso e terrível de todos, o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Foi no final da década de 70 que começou o processo de abertura do Brasil e as restrições à liberdade de expressão foram sendo suavizadas bem lentamente. A partir daí, começou o processo de redemocratização do país, que culminou na promulgação da Constituição de 88, a famosa Constituição Cidadã, que restabeleceu a liberdade de expressão no país, fazendo com que ela se integrasse aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Logo de cara, a gente já começa a entender que a gente teve um grande período de afogamento da liberdade de expressão e um período bem menor, bem pequenininho, aprendendo a lidar com ela. Então é muito óbvio e muito seguro para a gente dizer que nós não sabemos lidar com a liberdade de expressão. Ora, a gente suprime a liberdade de expressão e incorre em censura, e ora, a gente a utiliza de forma indevida para conferir poder ilimitado à nossa fala. E é aqui, amigos, que a gente precisa sentar e conversar muito sério. Quantas vezes você, pessoa razoável e que senta a bunda na cadeira para ler, para não falar groselha, ouviu de um cidadão abençoado brasileiro falando as maiores barbaridades do mundo para depois jogar tudo na conta do "Ué, essa é minha opinião, você tem que respeitar"? Ou então, quantas vezes você já ouviu pessoas sendo racistas e homofóbicas e teve que engolir um "Ué, mas eu estou exercendo o meu direito de liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser"? Eu ouço isso particularmente a todo o momento, porque vem um abençoado lá me xingar nas minhas redes sociais, no meu YouTube, dizer o que ele acha que ele pode dizer e coloca tudo na conta do direito da livre expressão. Não, 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 não e não. Embora a liberdade de expressão seja um direito garantido, a própria Constituição prevê que a liberdade de um indivíduo não pode nunca ferir a liberdade de outra pessoa. O inciso 10, inclusive, do artigo 5º, diz que não se pode ferir a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem de outra pessoa. Então, não. Você não pode usar o argumento da liberdade de expressão para despejar chorume na cabeça de ninguém. A liberdade garantida pelo inciso 9º do artigo 5º da Constituição não é de nenhuma forma absoluta. A discriminação, por qualquer que seja o motivo, raça, cor, gênero, origem, classe social, religião, etc., fere diversos direitos fundamentais assegurados na Constituição de 88. A liberdade de expressão, assim como outros direitos fundamentais dos cidadãos, deve ser sempre sopesada com os demais direitos constitucionalmente garantidos e nunca deve ser utilizada como um direito absoluto e superior a qualquer outro. E aqui a gente tem que parar para falar sobre o discurso de ódio. O discurso de ódio, ele compõe-se basicamente de dois fundamentos, que são a discriminação e a externalidade. Então ele consiste na declaração de ideias que proclamam a discriminação em relação a determinado grupo, ferindo, portanto, a dignidade humana. Isso é crime. Crime não é liberdade de expressão. É por isso que em qualquer país sério e democrático que leve a sério a liberdade de expressão e também os seus limites, não toleraria inúmeras falas de inúmeros representantes executivos aqui do Brasil ao longo dos anos. Tinha gente que deveria ter saído presa de debate político há muito tempo já. Injúria, calúnia e difamação são crimes. Crime não é liberdade de expressão. Racismo é crime. Crime não é liberdade de expressão. Homofobia é crime. Crime não é liberdade de expressão. Nenhum direito, lembrem-se disso, meus amigos, nenhum direito possui aplicação absoluta. Nenhum direito pode servir de engodo relativo. Não dá para relativizar o direito ao seu próprio benefício. Nada que esteja na letra da lei pode ser usado a esse objetivo. O conceito de liberdade de expressão é simples e é direto. Se você tem dificuldades com esse conceito, você precisa parar,
sentar sua bunda na cadeira e estudar. A pior canalice que existe é gente utilizando um conceito que foi construído com o sangue e com a luta de tanta gente para justificar as mesmas barbáries que foram cometidas quando esse direito sequer podia ser aplicado. Isso, para mim, chega a ser perverso e calculista. Isso me deixa profundamente desconfortável. E se te deixa desconfortável, não é liberdade de expressão. É calhordice e potencialmente é um crime. O meu nome é Caio Blanco e hoje eu tive que vir aqui dizer para todos vocês que não dá para sair falando o que você quer pro seu coleguinha. E também que o seu direito acaba quando começa o direito do outro. E eu só posso estar aqui gravando esse vídeo, expondo um fato e também a minha visão sobre esse fato, porque eu respeito e entendo os limites da liberdade de expressão. Então, se você também concorda com o conceito de liberdade de expressão, conhece os seus limites, se inscreve aqui no meu canal para continuar ouvindo as minhas opiniões, que são consequência do exercício respeitoso do direito de liberdade de expressão. Tem muito mais vindo por aí. Tchau, tchau.